Welcome to this second week of English classes here on Moodle. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda semana de inglês aqui pelo Moodle. Hoje a gente vai conversar sobre o Past Perfect, né? Lembra que na semana passada a gente falou sobre o Present Perfect, agora a gente vai falar sobre o Past Perfect. Vocês vão ver que existem algumas coisas em comum, né, entre esses dois tempos. E depois a gente vai fazer a comparação do Past Perfect com o Simple Past. Vamos começar. Eu tenho uma apresentaçãozinha de slides aqui. Esse é o Past Perfect com a professora Cíntia. Então, olha lá, o uso do Past Perfect. Quando eu uso esse tempo verbal? Eu uso para falar de uma ação passada anterior a outra ação também passada. Então, veja, a gente precisa ter dois passados aqui. Uma coisa que aconteceu no meu passado e outra coisa que aconteceu num passado anterior. E aí, eu vou usar dois tipos de passado diferentes em inglês. Para a ação passada mais recente, eu vou usar o Simple Past. E para a ação anterior a ela, eu vou usar o Past Perfect. Então, por isso, uma ação passada anterior a outra ação passada. Então, é o passado do passado. Como é formado o Past Perfect? Olha lá, eu vou usar had mais o particípio passado do verbo principal. Comparando lá com o Present Perfect, eu usava have no Present Perfect mais o particípio passado. Aqui eu vou usar o had, que é o passado do verbo have. Tudo bem? Então, eu vou usar had sempre para todas as pessoas e o particípio passado do verbo principal, que era a mesma coisa que a gente usava no Present Perfect da semana 1. Então, olha lá, como que a gente faz o particípio passado, past participle? Nos verbos regulares, eu vou colocar a terminação ed. Nos verbos irregulares, eu vou usar a tabelinha de verbo, que a gente tem que decorar, que está no final do livro, que eu passei para vocês alguns verbos e a gente colou nas paredes, aquele mesmo, tudo bem? A terceira coluna. Então, nos verbos irregulares, a terceira coluna é o past participle. Exemplos. Her kids had already learned to respect others before they reached school. Então, vejam, as crianças dela já tinham aprendido a respeitar os outros antes de entrarem na escola. Então, olha só as duas ações passadas. Elas aprenderam a respeitar os outros e elas chegaram na escola, começaram a frequentar a escola. Quando aconteceram? As duas no passado, aprenderam a respeitar os outros e começaram a frequentar a escola. Qual que aconteceu primeiro nesse passado? Qual que é o passado do passado? Aprenderam a respeitar os outros. Depois, chegaram na escola. Perceberam aí os dois passados? Então, um passado mais perto de mim, começaram a frequentar a escola. E um passado mais longe de mim, na sucessão temporal, aprenderam a respeitar as outras pessoas. Então, o passado do passado, eu uso past perfect. Had mais past participle do verbo, que é regular, learn, aprender. Então, tem a terminação ed. As palavras-chave do present perfect, algumas delas a gente pode usar aqui no past perfect, tá vendo? E o uso é o mesmo. O already vem no meio entre o had e o past participle. Segundo exemplo, azulzinho. They were late for the lecture because they had forgotten their student ID cards. Então, eles estavam atrasados para a palestra porque eles esqueceram a identidade deles de estudante, né? A carteirinha de estudante. Então, olha lá. Eles estavam atrasados no Simple Past. Por quê? Porque antes de se atrasar, o que aconteceu no passado do passado? Eles esqueceram a carteirinha de estudante. Jane had learned an important lesson. Jane aprendeu uma lição importante. Aí só tem um tempo verbal, né? Que é o past perfect. A gente imagina que dentro desse contexto, essa frase tem que estar dentro de um contexto, que é a Jane já tinha aprendido uma lição importante antes de alguma coisa. Tudo bem? Então, se a frase tem só o tempo verbal past perfect, você precisa ter um contexto de passado do passado. Então, olha lá a forma da afirmativa, negativa e interrogativa. You had learned an important lesson. Você aprendeu, ou você tinha aprendido, uma importante lição. Como que eu faço a negativa disso? Eu vou usar
o not no auxiliar. Quem é o meu auxiliar? É o had. Então, had not ou hadn't. Mais o particípio passado, learned. Então, o que acontece aqui? A gente, igualzinho no present perfect, a gente tem o verbo have, só que aqui no passado, fazendo o papel de auxiliar. E o verbo no particípio passado como verbo principal da frase. Então, como sempre, o not vem no nosso auxiliar. E na interrogativa, had you learned an important lesson? O had vem para antes do sujeito e coloca o ponto de interrogação no final. Comparação, então, entre o past perfect e o simple past. Coloquei a flechinha para cá, porque esse aqui aconteceu primeiro, depois esse aqui aconteceu mais recentemente, né? Então, olha lá. My parents had already eaten by the time I got home. Então, os meus pais já tinham comido quando eu cheguei em casa. Isso significa que o past perfect vai vir sempre primeiro na frase e o simple past sempre depois? Não, não significa. O simple past pode vir primeiro e o past perfect depois dentro da frase. Mas, na sucessão temporal, o simple past vai ser sempre o passado mais recente e o past perfect vai ser sempre o passado do passado. Olha aqui. Elas estavam atrasadas para a palestra, porque esqueceram a carteirinha de estudante. Então, na frase, o simple past vem primeiro e o past perfect vem depois. Mas se a gente pensar no contexto, né, nesses dois acontecimentos, a gente percebe que elas estavam atrasadas, é o passado mais perto. Por quê? Porque antes de estarem atrasadas, né, num passado mais distante, elas esqueceram a carteirinha de estudante. Então, voltando aqui, a comparação que eu estou fazendo entre o past perfect e o simple past é, nessa flechinha, o acontecimento na sucessão temporal. Essa daqui acontece lá no comecinho da linha do tempo e essa daqui no simple past acontece depois, mais recentemente. Vamos fazer alguns exercícios. Aqui estão 3 exercícios para a gente completar com o past perfect dos verbos entre parênteses. Então, olha, tenho aqui o espaço, tenho uma afirmativa e vou completar com o verbo hear, ouvir. I never about it until yesterday. Eu nunca sobre isso até ontem. Ouvir. Se vocês quiserem, pode pausar o vídeo e tentar fazer essas 3. Conseguiram? Nessa A, dá uma olhadinha lá comigo então. Vou precisar usar had mais o particípio passado do verbo hear. Então vai ficar I had never, particípio passado de hear, heard. I had never heard about it until yesterday. Tá aí a resposta. I had never heard about it until yesterday. Esse é o past perfect do verbo hear. B. The thief simply walked in. Someone to lock the door. Verbo forget, esquecer. Então, o ladrão simplesmente entrou. Alguém, verbo esquecer, de trancar a porta. Então, veja, tenho aqui um verbo no simple past. O ladrão simplesmente entrou. Antes disso, antes do ladrão entrar, aconteceu uma coisa do passado, que é a ação que eu vou colocar aqui. Então, someone, preciso colocar had mais o particípio passado do verbo principal. Então, someone had forgotten to lock the door. Se a gente olhar lá na tabelinha, o verbo forget é irregular e o particípio passado, forgotten. Então, someone had forgotten to lock the door. Beleza? C. She, before we got there. Verbo leave. Então, ela, antes de a gente chegar lá. Verbo deixar ou sair. Então, olha lá, um acontecimento no passado, a gente chegou lá.
E uma coisa que aconteceu no passado do passado. Ela tinha saído antes da gente chegar lá. Então, eu vou usar had mais o particípio passado de leave. Se a gente olhar lá na tabelinha de verbos, no final do livro, left. She had left before we got there. Ela já tinha saído antes da gente chegar lá. Tudo bem? Então, completamos aí com o past perfect dos verbos entre parênteses. Ficou assim. Outro exercício. Agora a gente vai completar com o past perfect ou com o simple past dos verbos entre parênteses. Então, olha lá. After the guests, I. Depois que os convidados, verbo sair, eu, verbo ir, para a cama. O que aconteceu no passado mais recente? O que aconteceu no passado do passado? Eu fui para a cama, os convidados saíram. Então, primeiro os convidados saíram, depois eu fui para a cama, não é isso? Depois que os convidados saíram, eu fui para a cama. Então, se primeiro os convidados saíram é o passado do passado. Eu fui para a cama é o simple past. Então, after the guests, eu vou colocar o past perfect aqui, então vai ficar had mais o past participle do verbo leave. Então, vai ficar had left. E aqui eu vou colocar o simple past de go, que é went. Had left, went. After the guests had left, I went to bed. Tudo bem? O exercício B. Sam, verbo leave, sair. When we, quando nós, verbo get, chegar lá. Então, o Sam saiu e a gente chegou lá. O que aconteceu primeiro? O Sam tinha saído quando nós chegamos lá. Então, Sam had left when we got there. Beleza? É isso. Os exemplos que estão nessa aula eu tirei desses dois livros aí, então estão aí as referências. Muito obrigada, façam os exercícios, façam as perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo, tudo de bom.